Boa. Muito bem, e as tuas também? Também. O esposo também está bem? Também está bem, sim senhor. A minha esposa também está ótima. Estou a vê-la aqui. Ah, desapareceu. Ah, está ali! Então, quando vocês derem sinal verde, começamos a falar. Não estão à minha espera, para não? Não. Não, tu estavas era distraído e não ouviste aquilo que eu disse. Nós costumamos dar sempre Não, 10 5 minutos. Eu minutos. ouvi. 5, 5. só 5, só 5. Só 5 minutinhos. Boa tarde. Boa Boa tarde. tarde, Olá. Catarina. Quem foi? Pronto. A Muito Catarina bem. ainda teve a oportunidade de dizer boa tarde. A partir de agora. Agora já pode. Sim, antes de começarmos os trabalhos, eu tiro o pio a toda a gente. Sim. Essa parte cabe-me a mim, de ditador, tirar o pio a toda a gente. Credo, vocês hoje estão horríveis. O que é que se passa? Não sabes nada, isto é sempre assim, é sempre Ah, divertido. é. É sempre divertido. Está ali a Carla a rir-se, que foi a nossa convidada de terça-feira, portanto, hoje já é veterana, já sabe como é que é. Tem que convidar só mulheres para equilibrar o yin e yang. Não, então, só mulheres Não, não. o próximo é homem já. O próximo é um homem, mas as duas primeiras foram mulheres, isso quer dizer alguma coisa. Sim. Exatamente. Bem, acho que, doutora Carlota, estamos a atingir aqui um fluxo muito grande. Muito bem. Muito bem. Sim, senhora. É disso que nós precisamos. Há aqui O uma pessoal série de participe. pessoas, que eu não conheço, portanto, claramente terão a ver, não sei da parte do Rui, mas terão a ver com... Eu estou curioso por saber se a Vânia Rodrigues é a Vânia Rodrigues que trabalhou comigo. Vânia Ou não? Rodrigues, Carlota, diz-te alguma coisa? Não sei. Mas pronto. É assim, se for, de certeza que ela vai dizer isto é, Vânia Rodrigues, boa tarde. Não. Não, ok. Não é. Não é. Pois, eu estava a achar, eu era assim, estar aqui e não estar a dizer nada, estava a achar estranho. Ok, é da parte da Carlota. Ok. Ah, está bem, boa. Muito bem, muito bem. Então, 3 minutinhos, continuam a entrar pessoas, sim, continuam a entrar pessoas. Eu não sei se... Diz. Para quem é? Agora está tudo parado. Agora já voltou, acho eu. Ok. Eu não sei o que é que tu achas, Rui, mas a Ana Rita, que ainda não chegou, não sei se vai vir hoje, não, mas é uma ouvinte assídua das nossas conversas. Uhum. A Ana Rita enviou-me uma sugestão depois da conversa de terça-feira que poderá fazer algum sentido, tendo em conta que nós temos aqui uma série de convidados nesta nossa segunda fase e que esses convidados trazem pessoas que ainda não tinham estado nas conversas do Inner Balance Way. A Ana Rita sugeriu, e acho que faz algum sentido, podermos fazer uma pequena introdução, uma pequena introdução só do que é o Inner Balance Way, para contextualizar as pessoas, e depois então a partir daí, uma coisa curta, não é? Porque nós também queremos aproveitar o máximo de tempo com os convidados, nós prometemos que não íamos alargar estas conversas por mais do que uma hora e pouco, e então se calhar faria algum sentido fazermos essa introdução e neste caso o que eu estou a fazer é pedir-te para quando começarmos daqui a agora já, que já passou 5 minutos, antes de começarmos a conversa com a Carlota, podermos fazer aqui uma pequena introdução do Inner Balance Way. O que é que te parece?
Não estava à espera, mas tudo bem. Isso é que é giro, porque assim a gente nunca sabe o que é que vai acontecer. Então pronto, está na hora. Eu vou retirar aqui o som a toda a gente, inclusive à Carlota e ao Rui. Já vos vou voltar a dar, só para tirar aqui esta opção. Ok, portanto, agora a Carlota já tem som, certo, Carlota? Sim, acho que Ok. sim. E Rui, também já tem som? Já. Ok, Acho que tem. muito bem. Então, assim sendo e sem mais demoras, boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma conversa entre o Rui Rodrigues e o Nuno, que sou eu, neste projeto que é o Inner Balance Way. Esta segunda levada, nós fizemos uma primeira levada de conversas só nós dois, fizemos para aí 12 ou 13 sessões, dia sim, dia não, fizemos assim uma série de conversas seguidas. Entretanto, parámos, fizemos uma pausa e retomámos agora com este novo formato com convidados. Tivemos na terça-feira, que foi a nossa primeira convidada, a Carla Diná, foi uma excelente conversa e a Carla está aqui connosco hoje. Obrigado, Carla, por nos visitarmos depois do convite. E hoje temos a doutora Carlota Trigo, uma amiga, e vamos falar sobre medicina chinesa. Mas, como forma eu estava a dizer, antes de começarmos com a Carlota e com o tema de hoje, acho que faz sentido, tendo em conta que temos aqui uma série de pessoas que estão descontextualizadas destas conversas, acho que faz sentido fazermos aqui uma breve apresentação do que é o Inner Balance Way, ou o que é que pretende vir a ser o Inner Balance Way, e daí eu passava então a palavra ao Rui, para depois então iniciarmos a conversa. Ok. Então, coisa Carlota, seja bem-vinda a estas conversas. O que é o Inner Balance Way? O Inner Balance Way é um projeto que está a ser desenvolvido por mim e pelo professor Nuno Nunes, que visa fundamentalmente contribuir para a construção de uma vida plena. E como é que isto se faz? Através da harmonia entre o interior e o exterior, através da descoberta de um eu verdadeiro e de um eu da mente, e desenvolvendo o autoconhecimento nas diversas áreas, tanto na parte física, mental e espiritual. De uma forma resumida, é isto. O que nós, digamos, pretendemos é trabalhar estas, digamos, três áreas, a parte física, a parte mental e a parte espiritual, mas de uma forma que seja vista como um só. Até hoje, aquilo que tem vindo a acontecer é que existem várias pessoas a trabalhar no desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento humano, mas de uma forma separada. Ora se trabalha a parte física, ora se trabalha a parte mental, ora se trabalha a parte espiritual. E todas elas estão interligadas, como nós sabemos. Todos nós sabemos que, de uma forma ou de outra, todas elas estão interligadas e é essa simbiose que permite que nós consigamos encontrar o tal equilíbrio, a tal harmonia entre o nosso interior e o exterior. E então o Inner Balance Way é esse mesmo, é o caminho para o equilíbrio interno, de forma a encontrarmos esta harmonia e permitir-nos construir e viver uma vida plena. Portanto, de uma forma resumida, é isso que eu queria estar a transmitir. E passo então a palavra então, já ao professor, para começarmos esta conversa com a Carlota. Muito bem, muito bem. Ok, Rui, obrigado pela explicação. Então, Carlota, mais uma vez, seja bem-vinda. Primeiro que tudo, eu vou-te pedir para que te apresentes e fales um bocadinho de ti, quem é que tu és, qual é a tua ligação com a medicina chinesa, portanto, o que tu quiseres, para te apresentares e falares de ti para quem não te conhece. Então, o meu nome é Carlota Trigo, eu formei-me em medicina chinesa. Acho que assim a principal característica dentro da medicina é eu ser muito curiosa e teimosa, o que me traz, não te rias, o que me traz uma busca um pouco de aterrar alguns conhecimentos, não é? Quando estudamos em todas as áreas recebemos conhecimentos teóricos e depois falta-nos senti-los e passar à prática. Mas depois a vida encarrega-se de nos ir dando caminhos, não é? E nós vamos criando a nossa digital ou a nossa maneira de
exercer aquilo que nos vai calhar. Antes de ir para a medicina eu queria ir para a comunicação, não sabia se ia para a comunicação empresarial ou para a gestão de marketing, nada a ver, achava eu. Hoje em dia penso que tem tudo a ver, porque consultas é isto mesmo, é alguém que chega com um produto e que nós ouvimos, elaboramos e depois guiamos no fundo e a maneira de comunicar, hoje eu entendo que é das coisas que mais me atrai e que mais me encanta é dizer às pessoas e fazê-las ver outra perspectiva sobre os factos, porque de facto as coisas não são factos, as coisas são a forma como os vemos, não é? E então quando trabalhamos neste sítio muda tudo, muda todos os campos, o físico, o energético, o espiritual, o mental, mudam todos, porque muda a forma como nos sentimos e por isso muda a forma como recebemos as informações. Enfim, esta é um pouco às tantas eu comecei a trabalhar com médicos, obviamente, e quem quer aterrar conhecimentos, não é? É um bocado juntar os dois mundos, acabou por ser esse o caminho, infelizmente, e então trouxe-me um bocadinho este vai e vem de informações, deixa-me lá pôr estes pontos de interrogação em prática. Então eu trabalhava com uma ginecologista, em que tratava as pacientes dela, grávidas, não é? Não querem usar muitos medicamentos, enfim, e mulheres também que, pronto, por opção, querem uma postura diferente. E depois víamos em ecografias, depois tratava e depois víamos, e andava nesta consolidação de chegar a conclusões, que para mim isto, e desculpem quem me está a ouvir, mas no fim vão perceber, isto para mim é um ato um bocadinho egoísta. Eu às vezes no meio da consulta chego a um ponto que, aquilo é um pouco para mim, claro que é para os outros, mas também eu própria vou me entusiasmando naquilo que estou a fazer e pronto, e entusiasmo acho que é assim o motor da coisa. A parte psíquica foi sem querer, basicamente sem querer. A parte psíquica é a observação clínica, é eu reparar que, ok, a medicina chinesa ensina-nos a tratar, assim o mais conhecido é a acupuntura, mas não é de todo o que é a medicina chinesa, é muito mais profundo, mas ensina-nos a tratar um bocado ocidentalizado, não é? As pessoas vêm a pedir, tire-me este problema, ou o problema é que os leva ao médico. E aquilo que eu comecei a reparar era, ao ir atrás das minhas curiosidades de, está bem, então porque é que esta é a energia psíquica deste órgão, ou a função psíquica, um pouquinho tentar entender mais o corpo, começava a pôr o ponto de interrogação de, está bem, então e se esta pessoa não tivesse a sentir isto assim? Então o que é sentir? Então, enfim, se calhar estou um bocado a entrar nos temas, mas pronto, foi isto que me fez começar a buscar e a observar que a parte emocional tinha um peso, emocional ou psíquica, enfim, que isto tinha um peso muito grande na vida das pessoas então, e na saúde então e na prevenção. Vamos começar já por aí, já que tu entraste por aí, vamos começar. Portanto, o tema, a importância das emoções na saúde física. Neste momento, e baseado na tua experiência e naquilo tudo que tu acabaste de dizer, qual é que é o peso que tu achas que a parte psíquica ou emocional tem, qual é que é o peso que tem na saúde física, neste momento? O que é que tu achas? Eu acho que as pessoas devem pensar no corpo por inteiro. Isto quer dizer que todas as células do corpo têm várias funções e não têm só uma, não é? Quer dizer, não sei se todas, há de haver algumas que têm só uma, mas os nossos órgãos e os nossos funcionamentos internos têm mais funções, as psíquicas, as físicas, enfim. Então, quando queremos tratar um problema, um sintoma que a pessoa está a ter, devemos eliminar aquilo que é mais fácil, teoricamente, que é a parte física, não é? Vamos dizer que temos um problema gástrico, então bora rever a alimentação, vamos rever a forma como estamos a viver a vida do ponto de vista de respirar e de comer e as pausas fisicamente falando, mas é muito importante, pelo menos para mim, que estudei medicina chinesa, para ti também, sabemos nós que o pensamento, por exemplo, é uma das funções psíquicas do vaso pâncreas e do estômago, ou seja, está muito envolvido na parte gástrica. Então em diagnóstico eu vou logo atrás de como é que está esta pessoa, será que ela está a pensar de uma forma fluida? Será que ela está a usar o pensamento de forma estratégica para resolver as questões que vão aparecendo no seu dia-a-dia? Ou ela está a ruminar e nunca passa a ação e é cheia de medo? Então, basicamente, esta coisa de chamar psíquico ou emocional, às vezes para algumas pessoas é entendido como não palpável, o que não está certo, porque quando nós temos uma emoção, qualquer coisa se produziu dentro de nós. E nós sentimos qualquer coisa que rotulamos com o nome de uma emoção. Mas o meu filho pequenino, que tem 1 ano,
não rotula e também tem emoções, sente coisas. E enfim, e acho que nós hoje em dia corremos muito para fora e esquecemos de ver esta parte de dentro que é extremamente importante. E isto para mim é que vai sendo a nossa fatia de bacon do cão, não é? Isto é que vai sendo o que nós devíamos correr atrás. Isto é que vai sendo o sol daquelas árvores que crescem assim tortas atrás do sol. Para nós deveria ser sentirmos-nos. Porque não é para fazer coisas porque se tem que fazer, ou porque a teoria diz, ou porque alguém estudou. É para fingirmos que estamos no meio do mato, no meio de, sei lá, muito, muito antigamente, sem regras, e sentirmos. Porque se calhar eu não como isto porque está certo ou não, se calhar se eu validar isto, alguém me diz que está certo, e eu devo ir dentro e validá-lo. Tá, mas cai-me bem? Ou está certo comer isto e eu fico cheio de gases? O que é que se passa? O que é para mim certo ou não? Eu uma vez fui uma consulta, para mim, do maior expert, não sei o que, da alimentação, e ele dizia, você é muito intuitiva. E eu, porquê? Porque você está-me a enumerar exatamente todos os alimentos que o seu biotipo não devia comer. E eu estava basicamente a dizer-lhe aquilo que achava que a minha barriga não reagia tão bem. Então acho que hoje é muito mais importante nós pormos um travão de mão e ouvirmos e encararmos as emoções como sintomas. E assim isto é um sinal de contrariedade. E quem corre por gosto não cansa, não é? Que eu digo sempre. E que nós dizemos todos. Então quer dizer que nós sabemos na medicina chinesa, muitas vezes eu faço o desenho dos 5 elementos, que a vontade nutre a ação. Ou seja, o rim nutre o fígado. O rim é o órgão responsável pela vontade, em fisiologia, se estiver tudo bem. E o fígado é o órgão responsável, eu devia dizer o elemento madeira, mas pronto, esta é a forma mais de falar com os médicos, mas pronto, é responsável pela exteriorização da minha vontade. Portanto, é o passo a seguir, não é? Primeiro eu tenho vontade, depois eu passo a ação. E aqui há várias fases, eu costumo... Bom, Nuno, tu interrompe-me se eu estiver aí para caminhos... Eu vou interromper porque eu, como tu sabes, nós temos estas conversas há muito tempo os dois e eu gosto imenso de falar contigo e por isso estás aqui hoje, não é? Mas nós não nos podemos esquecer das outras pessoas. Claro. E portanto, o Rui tem aqui uma pergunta, mas eu antes de passar a pergunta ao Rui, eu quero agarrar naquilo que tu disseste e pedir-te para fazeres aqui, vocês agora, estás-me a ouvir, Carlota? Eu estou. Sim, sim. Ok, pareceu-me que vocês pararam aqui, para fazeres aqui umas ligações, ou seja, tu falaste do pensamento juntamente com o sistema digestivo e com o baço e com o estômago, depois mais à frente falaste sobre a vontade e a ação no rim, sendo a exteriorização dessa ação no fígado, para que as pessoas que não entendem de medicina chinesa consigam perceber o que é que nós estamos a falar. Portanto, a medicina chinesa defende que existem 5 elementos, não é? E esses 5 elementos nós temos a terra, que é o baço e o pâncreas, temos o metal, que é o pulmão, que está associado também ao intestino grosso, temos a água, o elemento água, que é o rim e a bexiga, o elemento fígado, juntamente com a vesícula biliar, que é o elemento madeira, e por último o elemento fogo, que junta o intestino delgado com o coração. Podes mostrar às pessoas quais são as emoções que estão ligadas a cada um destes elementos para que as pessoas tenham aqui uma noção do que é que nós estamos a falar quando falamos no rim, quando falamos no fígado, que não é o rim físico, que não é o fígado físico, mas sim todas aquelas dimensões que tu estavas a falar. E tu disseste uma coisa muito interessante, que é não separar. Só que uma pequena curiosidade, quando em medicina chinesa nós falamos em matéria, nós falamos em Jing. E temos o Jing físico, o corpo em si, temos o Jing sensorial e temos o Jing psíquico. E isso diz o quê? Diz que para a medicina chinesa, o psíquico ou o mental, que era exatamente aquilo que estavas a dizer, está exatamente no mesmo patamar
que os músculos e que os ossos, ou seja, que é tudo um todo, ok? Então, Carlota, consegues me mostrar e explanar aqui às pessoas as emoções ligadas aos elementos ou aos órgãos? Consigo, sim. Estava aqui à procura se fazia sentido compartilhar a tela convosco com algum mapa dos 5 elementos, mas acho que consigo explicar sem. Pronto, vou-te pedir para não o fazeres por causa da questão da gravação, que isso vai mexer aqui com a gravação. Ok. Está bem? Então, pronto. Então, basicamente, isto que o Nuno estava a dizer é a teoria da medicina chinesa. No entanto, como vocês, alguns se calhar estudaram, mas como vocês à partida não estudaram medicina chinesa, interessa-nos observar isso na prática. E na prática é comum, nós sabemos que há um ciclo de fisiologia, quer dizer, como o estudo da normalidade dentro do corpo, não é? Como é que as coisas acontecem. E fisiologicamente faz sentido que nós temos uma questão e começamos a pensar como, sei lá, eu dou às vezes este exemplo, eu tenho medo que este teto caia e então eu começo a pensar estrategicamente para me proteger e o pensamento é, ou vou falar com o engenheiro, ou saio daqui de baixo, ou vou lá bater, o pensamento é como é que eu saio daqui, não é? Como é que eu resolvo esta questão? A seguir, eu perspectivo, eu ganho percepção, eu vejo se é aplicável, eu ganho vontade e eu passo a ação e completei, em princípio, resolvi o meu problema. Posso sair daqui ou continuei porque, entretanto, ganhei segurança. Então, este é o ciclo, digamos, fisiológico dos pensamentos. Eu faço assim porque na minha cabeça estão sempre aqui os 5 elementos, e então estava a explicar os 5 elementos. Mas, como o Nuno estava a dizer, o base pâncreas, que será um dos elementos, é o elemento terra, o base pâncreas e o estômago, a parte gástrica, a sua função psíquica é o pensamento. Quando está tudo bem. Quando não está tudo bem, começamos a ter pensamento preso, pensamento estagnado, pensamento sem ação, pensamento sem levar a nada. O pensamento que na sua gênese deve ser para resolver um problema estratégico tem que ser seguido do resto da fisiologia. Mas não vou passar já para a patologia. A seguir temos a percepção, tá? Aliás, o pulmão é aquele órgão que inspira e expira, no fundo é o contacto do dentro e do fora, não é? Isto é muito importante. Por exemplo, quando eu acho que está toda a gente contra mim, eu sinto-me triste, que é o órgão é a emoção negativa do movimento mental. Mas isto é uma percepção. Se eu de repente vir que aquela pessoa está a olhar para o lado, não é porque não está a olhar para mim, mas porque está com o interesse daquele lado, então eu trabalho a percepção e muda o sentimento, deixo de ter a queixa, a tristeza. Então a percepção é uma coisa extremamente importante. Quando passamos para o rim, falamos de vontades. As nossas vontades são uma coisa extremamente importante. Vou fazer aqui um parênteses porque gosto muito de explicar isto. Eu acho que nós viemos ao mundo para buscar amor, ponto. E mais nada. E então nós vamos crescendo dentro disso. Onde é que eu me sinto melhor? É esta a profissão que vou escolher, porque é esta a maior possibilidade de sobrevivência, quer dizer, maior possibilidade de receber amor. Sei lá, quando sou muito pequenino, normalmente eu acho que isto tem 3 fases. Acho que há um aprender com os de fora, não é? Aquela primeira fase que eu costumo explicar, em que eu estou a estudar os meus pais, os meus avós, quem me rodeia no meu primeiro mundo, digamos assim, a representação daquilo que vai ser o mundo em adulto, e bem o que é que querem de mim. E às tantas eu já domino aquilo muito bem e sei como receber amor, e vou ao meu pai e digo, sei lá, ganhei no jogo não sei o quê, e vou à minha mãe e digo, mãe, tenho uma flor para ti. Nós adaptamos, eles adaptam-se em pequeninos àquilo que lhes dá mais amor. Isto não é altruísmo, é egoísmo. É como eu nutrir mais aquilo que eu preciso, amor. Mas às tantas daqui eu já domino tudo, ou seja, eu já sei o que é que esperam de mim. Quando eu passo para a fase a seguir, eu entro naquela ousadia da adolescência, e ainda bem, que é a experiência. Às vezes é experimentar extremos opostos, tá? E porquê? Para eu validar a informação que recebi numa primeira fase de vida, e então eu experimento. E a junção entre estes 2 mundos trazem o adulto. Ou seja, agora eu devo ser, ok, obrigada pela tua experiência, já experimentei, para mim é assim. E agora, na minha opinião, um adulto deve ser aquele que
a sua ação vem da sua vontade. A sua vontade é que já foi construída com a sua experiência de vida. Claro que nós não somos inconsequentes e por isso vontade não quer dizer sem consequência. Aliás, às vezes nós temos uma vontade que achamos, não, sei lá, o meu filho vai ficar mesmo triste com isto, repensamos e dizemos, eu não quero que ele fique triste, então as novas cartas do jogo são com a tristeza daquele tamanho, então mudei de opiniões. Mas continua a ser a minha vontade, não é? Vou fazer isto por ti, ou não deve ser, vou fazer isto por ti, deve ser porque afinal quero. Repensei. E se assim for, não há um sintoma. Aquele sintoma que às vezes as pessoas trazem que é estou cansado, estou desgastado. Isto a mim, eu escrevo logo assim, contrariedade. Vou à procura, onde é que está a falta de vontade? E estou no fígado, estou aqui em cima no fígado, porque o fígado é o órgão da vontade, tá? Da ação, desculpem, que se alimenta pela sua vontade, se tudo estiver bem. Quando nós temos contrariedades, normalmente elas geram frustração. Digamos que a contrariedade não é uma contrariedade para o outro, é uma contrariedade para mim. Ou seja, eu não estou a respeitar as minhas vontades. Ou seja, eu estou naquela primeira fase de vida. Eu estou a fazer uma ação à espera do amor que vem de fora. Quando eu não recebo nem o de dentro, porque estou a ir contrariada, nem o de fora, eu fico frustrado. Porque então isto foi... prática, não interessa porque é que eles há muitos anos agregaram, aliás, agora, não é? Interessou para construírem isto, mas interessa que aquilo que se vê na prática é que quando a pessoa está com um problema nesse sítio, vamos imaginar que é no fígado, as funções que correspondem ou em que o fígado está envolvido, porque nem sempre é o órgão, não é? Os órgãos entre si partilham funções, eles não trabalham isoladamente e estão lá todos juntos, é realmente uma interação. Então, e normalmente o órgão é o último da cadeia, ou seja, os problemas, se estivermos atentos preventivamente, os problemas começam o mais superficial possível. Agora, a parte psíquica e emocional é entendida pelo corpo, quando não está bem, como uma emergência, então rasga todas as barreiras e normalmente é por isso que às vezes acontece as doenças mais graves terem causas emocionais, ou às vezes, muitas vezes. Então acho que a parte teórica, assim, de um grosso modo, é isto. Depois, isto é muito mais giro quando é one-to-one, porque é muito mais aplicável, não é? Eu estou-vos a falar de uma coisa teórica, mas quando sei as queixas físicas da pessoa, já conheço a pessoa muito melhor e o funcionamento, então já dá para procurar onde é que está exatamente as demonstrações ou onde é que se está a imprimir aquele padrão que não está a ser tão saudável para a pessoa. Giro é para mim também casar isto com a experiência pessoal, ou seja, eu gosto muito de dizer no rim que é como se fosse a mãe e no fígado é como se fosse o pai. Isto quer dizer o quê? Pondo a mãe mais yin e o pai mais yang, digamos, é como se a mãe nos amasse só porque sim, ser, tá? É mais ação, o lado masculino. Estou parada? Apareceu aqui a dizer conexão instável. Não. Sim, estamos a ver. Assim, batalha para estar à altura sempre fora. É muito comum vir de... Quando eu pergunto sobre o pai, haver aqui um assunto. E dos dois, ou há uma alta admiração daquela pessoa, e por isso esta pessoa admira-me, eu admiro, e ele é assim, e ele admira-me por eu ser assim, e eu não posso perder este pódio, e por isso a minha exigência para não sair deste grau de admiração vai aumentando e a fasquia também vai aumentando, e por isso às vezes as pessoas esquecem-se de validar aqui e ficam só no aqui, e então vivem muito obrigações, como estava a dizer há bocado que era do fígado, então vivem muito contrariedades, então não validam muito as suas vontades, porque têm que ser racionalmente lógicas, e isto não é porque são teimosas, não é? Isto é porque houve um padrão qualquer que em algum... E eu largo facilmente, não é assim. Eu preciso descobrir, que isto já não me está a fazer bem, ou que já não me está a caber por algum motivo, e agora ganhar todo um processo, até chegar à ousadia de experimentar uma coisa diferente e ser bem sucedido, ok?
Então, tivemos o pensamento outra vez, ativamos a percepção, descobrimos as nossas vontades, para termos uma ação coerente que não traz sintomas. Ou seja, se quisermos ter uma ação preventiva, abrimos os olhos para os sintomas, ainda mais os psíquicos, porque esses ainda são mais atrás. Ou seja, às vezes eu digo aos meus pacientes, por favor repare quantas vezes disse tenho que esta semana, porque tenho que é só e mais nada do que uma obrigação. Então ninguém diz tenho que ir para a praia, a não ser que seja uma obrigação. Se for uma vontade não se diz assim. Então, quando nós ligamos o piloto automático, quer dizer estar com pouca presença. Senão não se chamava piloto automático. Aliás, o cruise control no carro, não é? O piloto automático é exatamente não estar eu a acelerar e a travar. Não estar eu no comando, é aquilo estar em piloto automático. Então, esta pouca presença não me dá esta atenção que me vai balizando. Só que há outra coisa que eu acho fascinante, que tenho dito também ultimamente, que é, imaginem vocês, se nós nos dedicássemos, se nós entendêssemos, ou puséssemos pelo menos um ponto de interrogação a pensar, porque é que eu gosto de coisas diferentes do que vocês? Porque é que a minha luz verde, que é o gosto, é para umas coisas e a vossa é para outras? Isso desenha um bocadinho a minha individualidade, isso desenha um bocadinho aquilo que me faz vibrar, a minha luzinha. Mas se os dois estivermos à procura da nossa luzinha, estamos a ser iguais. A luzinha acende num sítio diferente, mas os dois estamos no nosso exponente máximo. O meu exponente máximo não pode ser igual ao da outra pessoa, senão não era o meu. E é isto que nós temos que procurar, e nós temos a sorte de ter nascido com uma sensação de gosto e outra sensação diferente de não gosto. E porquê é que nós resolvemos não notá-la, não senti-la? Nós vamos dando nomes e vamos esquecendo como é que isso materializa. E às vezes as pessoas chegam a dizer, estou com ansiedade. E isto é um nome, eu peço para, então bora descrever o que é isso. Onde, como, quando, como é que acontece? Porque há pessoas que chamam estou com ansiedade quando têm falta de vontade. Então essa se calhar é mais ruim. Mas há outras que dizem estou com ansiedade, tipo estou com taquicardia, isso não tem nada a ver com a vontade e só tenho vontade de chorar, né? Então essas se calhar estão mais com problema no pulmão. E quando vamos tratar dos assuntos também muda um pouco o assunto, mudam dependendo de qual é a manifestação que a pessoa está a ter. Então a minha proposta normalmente é, e é gira esta altura do coronavírus e não sei o quê, ter que ficar em casa, gira, faço a expressão, porque isto obrigou-me um bocadinho, isto é um bocado pessoal, mas é giro, obrigou-me um bocadinho a tornar, a trazer para fora aquilo que a mim já me fazia sentido, mas que eu não dizia assim de peito cheio. Que era, eu fazia acupuntura, não é? Fazia medicina chinesa, mas na prática punha agulhas, mas escondia-me um pouco atrás disso para fazer isto. Porque para mim, esta coisa de doutora, trate-me aí, não é muito bom fazer-se. Eu acho que é pouco, digamos assim. Acho que é mais rico se sim nós pedirmos ajuda, e a acupuntura ajuda muito nisso, e também ajuda a pensar direito, e também ajuda as emoções, mas se nós soubermos que nós podemos autodiagnosticar-nos, ouvir os nossos sintomas, seguir as nossas vontades, notar quando ficamos cansados e quando estamos em contrariedades e saber que isto nos tira dos sintomas que nos leva lá, que nós temos esse poder, que o poder não está no outro, que o poder não está no médico, que há grandes ajudas, evidente, mas esta postura meio vou fazer tudo igual e tira aqui, acho que não é muito boa. Muito construtiva. Digamos que estamos a ignorar um grande trunfo que temos, não é? Que é os nossos sintomas. Às vezes eu brinco a dizer assim, que as crianças, se as deixarmos trabalho, tipo, estão sempre entalados. Porquê que não fechas diferente? Eu sou assim. Foi assim que eu aprendi. Nós somos assim, o meu corpo é assim. Não é? Quantas vezes as pessoas dizem, eu tenho azia, mas eu sou assim, ou eu tenho, sei lá, quantas pessoas não... Sempre tive, mas tudo bem, mas bora questionar. Ou eu sou preocupado, mas olha, eu sempre fui, já a minha mãe era. Ok, mas então
bora questionar esse padrão, que eu entendo que seja seguro por ser o conhecido e que vai doer pôr em questão, mas que às vezes é a chave de ouro. E ter esse rótulo, porque senão a pessoa não sustenta esta coisa de só tratar dos outros e tratar dos outros e sair da sua procura. E isso é tão giro. No outro dia eu estava a dar uma coisa destas, não sei, uma aula, uma conversa, e estavam-me a falar sobre os princípios da medicina chinesa, e eu falei do micro dentro do macrocosmos, não é? Nós sermos uma parte do universo. E imaginei que o universo era um organismo. E dizia, se eu for uma célula e quiser fazer o meu expoente máximo, ou a minha função tão bem, o organismo vai correr todo muito bem, certo? Não vai dar sintomas. Agora, se eu estou preocupada com fazer tão bem o meu papel, mas o teu também, mas aquele que esperam de mim também, mas o outro, às tantas eu esqueço-me de alguma coisa vai ficar para trás e normalmente sou sempre eu, o meu papel. Claro. Só que ensinam-nos isso a infância toda, tipo, olha, não, primeiro vais fazer aquilo, depois vais brincar. Eu não chamo um ensinamento, eu chamo uma expectativa, criam-nos essa expectativa, é isso que é esperado de nós. Eu vou mais longe até. Carlota, olha, excelente mesmo. Não querendo interromper, mas sem dúvida acho que foi mais do que suficiente nesta fase. O Rui tinha há bocado uma pergunta, agora não sei se tem 2 ou 3. Rui. Tenho 2 já. Então. Eu agora estava a ouvir a Carlota digamos, e lembrei-me de uma frase que Hipócrates dizia, que é: antes de curar alguém, tem de perguntar a ele se está disposto a desistir das coisas que o deixam doente. Não é? E realmente é isso, as pessoas às vezes querem soluções, querem resolver as coisas, mas não, isto aqui tem que estar a manter. Mas as 2 perguntas que eu queria colocar, uma delas é, já chegamos à conclusão, e por aquilo que a Carlota acabou agora de referir, corpo e mente interagem e influenciam-se mutuamente. E houve uma vez uma pessoa que me colocou uma pergunta que foi esta: então qual dos 2 é que tem um peso maior, se é que o têm? E esta era a minha pergunta. Vamos à Carlota. Então, para mim, eu não meto a mente na mente. Vou explicar. Para mim a mente é o corpo e isto não tem muito, assim tanto essa distinção. Eu costumo... Está o nosso lado medroso e mariquinhas. E digamos que este tem uma função genial, que é proteger-nos, que é o que o medo faz. Ele não está mal, é desagradável, chatíssimo, mas não está mal, estamos a proteger. Então, foca no que é pior. Por isso preocupa-nos, por isso mete medo. Foca como? Se um dia fui queimada por uma papa de aveia a ferver, se calhar eu desenvolvo o olfato melhor do que vocês e cheiro a 1 km de distância para me proteger. Eu lembro-me de todos os buracos onde posso cair se me magoei. Então eu começo a desenvolver tudo aquilo que me assusta e que está sempre ali, a ser chamado. E vem o medo, se calhar um sintoma, ou vem a preocupação. Só que ela vem fazer um papel importantíssimo. Em vez de eu lutar com ele, então eu devo iniciar aquele ciclo que eu expliquei ainda há bocado. Eu devo pensar, ok, estou com medo para quê? Estou com medo do quê? Estou com medo de sair à rua assim vestido e toda a gente achar horrível. Ok, se calhar já vivi uma sensação muito má com isto, se calhar já fui gozada, se calhar... E isto está-me a dar uma certa aflição. Então, isto deve ser, não é, não, tem coragem e vai à mesma. Para mim deve ser só para pôr o ponto de interrogação outra vez. Tipo, ok, mas gosto mesmo? Ok, então se calhar até vou estudar uma data de pessoas que me deram uma boa sensação e que usam uma igual. Para dar um exemplo altamente superficial, mas indiferente. Eu vou consolidar a minha vontade. Eu vou repensar. E para mim eu acho que não há um que tenha mais um peso que o outro. É quase o mesmo que me perguntar quem é que tem mais peso, se é o estômago ou o fígado. Eu não tenho muito resposta para isso. Eu acho que têm peso igual, cada um tem as suas funções. Nuno, foste embora. Não, só foi a imagem. Acho que cada um tem as suas funções e não sinto que um tenha mais peso do que o outro. Acho essencial nós não vivermos a focar no que está mal, que é um pouco o papel do cérebro, não é?
e nós não irmos atrás disto. Acho que o nosso papel deve ser ir atrás daquilo que nos dá amor. Eu acho que nós hoje vivemos um bocado um bullying sobre nós próprios, que é, tem que ser assim, não se pode comer aquilo, não se pode fazer isto, não se pode... E acho que muito mais do que não se pode é, tá bem, então bora lá parar com isto tudo. O que é que gostas de comer? De bom e de mau? O que é que te faz sentir bem? Porque às vezes eu trabalho em conjunto com pessoas de alimentação e passado um mês digo assim, olha, já fizeste tudo perfeitinho para limpar o corpo, agora entra numa pastelaria e mergulha nos bolos todos. Agora, se faz favor, estamos na ousadia, na fase da adolescência. Agora integra, diz-me como é que te sentiste? Mais leve, bem disposta, bem disposto? Ou foi um peso, ou uma diarreia, ou um inchaço? E no fundo, refazer aquilo que é a minha integração, porque às vezes nós achamos que era imenso comer aquilo e é o bolinho da avó, que na matéria é um bolo, mas nas emoções é um miminho. E eu não consigo viver sem miminho, mas o miminho pode ser emprego em mais coisas. E quando nós entramos e trazemos à consciência estas coisas, na minha opinião, começamos à procura do que é que me enche. Mas não é enche a barriga, não é? Enche o que é que aquilo me traz. Eu quando digo que quero um carro, se calhar quero liberdade, não quero um carro. Mas se calhar ser livre pode ser bicicleta. Ou pode só ser eu poder decidir as coisas, pode ser transportes públicos, mas ter a decisão de ser eu a ir onde eu quiser. Então acho que é muito mais, ok, ouvir o cérebro e ouvir os medos e ouvir as precauções e, enfim, e as preocupações, mas procurar onde é que eu vibro, tipo, onde é que não me custa. Está bem, doutora, mas então eu só vou fazer o que eu quero? Sim, é isso mesmo. É mesmo isso. E eu até acrescentaria, obviamente que a tua explicação foi perfeita, eu concordo, assino por baixo tudo aquilo que tu disseste, mas acrescentaria aqui uma parte mais fisiológica. Tu falaste sobre toda a parte mental e sem dúvida é tal e qual assim, mas mesmo na parte fisiológica era exatamente aquilo que eu estava a dizer há pouco. Ou seja, estamos a falar de medicina chinesa, no paradigma da medicina chinesa, a mente não se dissocia dos órgãos e o medo é sentido no corpo e a preocupação é sentida no corpo e a frustração é sentida no corpo e a tristeza é sentida no corpo. Portanto, nós em medicina chinesa não fazemos esse diferencial do que é a mente e do que é o corpo e qual é que é mais importante. Ô Nuno, sim? E desculpa interromper, nem em medicina nenhuma, porque, por exemplo, o medo produz adrenalina e não é na cabeça que se produz adrenalina, é no rim. Mas nós fazemos essa separação. A medicina convencional, digamos assim, também sabe que ela acontece, mas depois na prática não aplica esse conhecimento. Exato. Rui, disseste que tinhas duas perguntas. Sim, a outra é mais do ponto de vista, digamos, prático. E tendo em conta que todos nós, de alguma forma, falamos com pessoas e tentamos ajudar pessoas, que é, nós sabemos que a importância de fazer um bom diagnóstico é fundamental, seja em que área for, não é? E a minha pergunta é, como é que você sabe, ou como é que a Carlota sabe, se o feedback dado pela pessoa que está à sua frente é correto ou não? Não percebo. Eu percebo. Nós ao fazer... Não percebo. Sim. Não, vai Rui, vai, explica. Portanto, estar a fazer um diagnóstico é fundamental, certo? Sabermos o que é que efetivamente está ali aqui na nossa frente. A minha pergunta é, como é que nós sabemos se o feedback dado pelo paciente é correto? Feedback como? Os sintomas? Se as respostas que ele nos dá, porque é muito fácil, porque é assim, nós temos uma ideia muito concreta de que tipo de perguntas é que fazemos, aonde é que nós, digamos, queremos chegar, as ratoeiras que nós fazemos às pessoas. E a minha pergunta era, como é que a Carlota, com base nessa sua experiência, consegue chegar lá? Ou seja, até que ponto é que aquilo que ele está a dizer, ok, estás-me aqui a dar a volta... Bom, eu aí tenho uma batota que é uma paixão, que essa é a parte gira da medicina chinesa, que é os sintomas físicos. Aliás, às vezes, ainda cá estava a dar uma consulta, e na primeira coisa que ela disse, eu fiz logo uma bola no sítio onde eu achava que ia estar o problema. E depois vou fazendo perguntas para despistar, só que ela não estudou mesmo que eu, então eles não sabem o que é que está tudo interligado. Que há um problema na menstruação, que há um problema de excesso de agradar o pai e trabalho
e exigência e contrariedade, que aquilo está tudo agrupado no mesmo sítio e no fim eu viro assim uma folhinha para ela e tenho de repente uma bola com tudo no mesmo sítio, todos os sintomas no mesmo sítio. Também há uma coisa importante que é, eu procuro muito entender a base, digamos, onde é que andar para trás e onde é que pode ter sido dado amor para se fixar determinado padrão. Onde é que se pode ter aprendido que determinado padrão era para levar para a vida, era seguro. Não porque muda alguma coisa identificar, aqui é meio-meio. É um bocado de satisfação pessoal, porque acho giro, olha, mais uma vez isto giro, fascinante, é aquela paixão pelo que fazemos, não é? Pelo diagnóstico. E por outra parte é porque a pessoa às vezes faz ligações importantes e entende, então não é porque eu sou assim, é porque ali foi-me útil e aqui não é mais. E normalmente nesta busca as pessoas emocionam-se, é muito comum nas consultas haver umas lágrimazinhas de vez em quando, então é muito difícil fingir isso, não é? Fica ali uma ligação tão de coração para coração na consulta que passa a não haver muito espaço para... Claro que às vezes acontece, mas aí sente-se assim uma frieza, por exemplo. Já me aconteceu uma vez, acontece muito quando as pessoas tomam antidepressivos. A pessoa parece que não está ali, é uma coisa um bocado esquisita. A presença parece que não está presença. Uma vez tive uma consulta de uma paciente que tomava antidepressivos e eu não sabia e ela não me disse. E enfim, ela era encaminhada de um colega e depois esse colega é que me disse. E eu tive a achar-me uma péssima percepção também. Não estava a conseguir sentir a pessoa assim como deve ser. Era meio que ela estava a olhar assim a atravessar. Não consigo explicar muito bem. Também há aqui uma parte de humano para humano, não é? E depois, quando tive este dado, foi importantíssimo para mim saber isto e perceber que a pessoa realmente estava um pouco fora, não é? Porque é o que faz às vezes a medicação. E pronto, isto querendo dizer que também há um bocado essa parte do sentir e que às vezes as pessoas, quando estão em fuga, eu pronto, dou a volta e vou assim para o outro lado, tento chegar para outro sítio. Aí ajuda-me a teimosia que eu estava a falar ainda há bocadinho. Porque... Ok, obrigado. Obrigada eu. Mais perguntas, Rui? Ou estás satisfeito? E alguém mais que tenha, se quiserem, também podem, não? Era exatamente isso que eu agora ia abrir. Portanto, para não ficar uma grande confusão, nós não abrimos o micro às pessoas. No entanto, temos aqui o chat e pronto, e qualquer pessoa que queira fazer uma pergunta poderá escrever aqui para a Carlota e com certeza que será respondida. Entretanto, enquanto esperamos, até para ver se há alguma pergunta ou não, queria dar aqui uma chega a esta parte da pergunta do Rui também, muito importante. É uma parte mais técnica, mas que me dá um prazer dizer, porque para quem me conhece sabe que eu sou um apaixonado pela medicina tradicional chinesa, sou muito suspeito para dizer o que vou dizer, mas é uma ferramenta brutal. E para além de todas as perguntas, para além de todas as formas como nós conseguimos chegar lá, existem ainda na anamnese uma série de outras ferramentas que a Carlota já teve ali a fazer o pulso, nomeadamente o ouvir, como eu gosto de dizer, ouvir o pulso, o ver a língua, os olhos, tudo isso são, como diz a minha mulher, noutro contexto, mas eu aprendi com ela, notícias do interior. E notícias do interior sem grandes filtros. Ou seja, a pessoa pode estar a dizer uma coisa completamente diferente e não estou a dizer que é uma mentira, porque lá está, como a Carlota falou há pouco, passa pela percepção baseada nas suas experiências, a pessoa tem aquela percepção, mas aquela percepção pode estar errada ou pode vir de um conceito errado. E nós temos forma, através de ouvir o pulso, a língua e mais umas quantas ferramentas que nos vão dar a indicação mais concreta daquilo que efetivamente se passa. Pronto, e era isto que eu queria acrescentar. No entanto, temos aqui já a Vera Moraes. Como é que nós próprios conseguimos perceber se estamos a querer agradar ao nosso pai? Quando tomamos uma decisão, achamos que é aquilo
que queremos e não que estou a fazê-lo para agradar. Claro Carlota. que em adulto, quando eu digo agradar o pai, já não é o pai, já é aquilo que eu aprendi, já é o fora e o dentro, digamos, o aqui e o aqui. Às vezes eu faço estas analogias para explicar. E este agradar o pai, eu não sei se a Vera já é muito adulta ou não, mas não interessa. Já é adulta. Pronto. Este agradar o pai já não é o pai fisicamente, mas já é uma coisa movida pelo fora. E isto sabe-se pela presença das sensações, pela observação de mim próprio, não é? Se eu estou em... Ai, tenho que fazer isto. Até dizer, tenho que ir fazer isto. Se for com um objetivo, já é nutrido pelo objetivo. No fundo, eu estou a fazer isto para colher o objetivo. Mas às vezes nós queremos colher objetivos mesmo. Mas aí eu já quero. Já é uma coisa um bocado diferente. Aí eu já vibro no que estou a fazer. Se calhar eu tenho que dosear a coisa durante o dia. Ok, neste dia qual é a altura melhor do meu dia? Mas melhor para quem? Melhor para a menina bem comportadinha? Ou melhor em termos de sensações? Quando eu me sinto a fluir mais, quando isto me custa menos. Entendem? Uma coisa é eu dizer, olha, a minha melhor altura para estudar é depois das 9 da noite, que os meus filhos já estão os 3 na cama e já está tudo bem. Não é a minha melhor altura. É a melhor altura aqui, pronto, para a dinâmica. Mas isso é para eu ser a cumpridora, a mãe perfeita, não sei o quê. Isso não é fisiologicamente eu a fazer a minha vontade. Fiz-me entender, mais ou menos? Sim, voltamos ao ponto que estávamos a falar há pouco e que tu iniciaste, não é? De descobrirmos as nossas vontades versus aquilo que são as expectativas que eu tenho, muitas vezes, das expectativas dos outros. A esperar que eu, enquanto mãe, seja assim, ou este é o meu ideal de mãe, ou de pai, ou o que quer que seja, não é? E momentaneamente eu posso estar a ser enganado do que é a minha vontade. Claro, e eu devo não só validar as minhas sensações, para saber que a vontade também me faz sentir bem, não dá cansaço, não dá... Ir aos sintomas, um bocadinho o que eu não estava a dizer da medicina chinesa, não é? Nós temos, sem ser na língua e no pulso, que vocês não sabem ver, vocês sabem ver outras coisas. Há quantas pessoas dizem assim, estou de rastos. Ok, então bora pôr slow motion no teu dia-a-dia em vez de andares em piloto automático. E bora ver qual foi o momento que ficaste de rastos. Porque eu digo isto muitas vezes também. Se alguém me bater agora ali à porta, eu posso dizer, agora não quero ser interrompida. Mas se porque eu sou mesmo querida, e eu sou a médica dos outros, e eu sou muito altruísta. Diz, só um bocadinho, desculpem, diz. Eu já estou... Aqui já houve uma sensação física de invasão, com certeza. Ou um semicerrar os dentes, ou aqui no estômago aquela sensação de uma certa... Estas sensações que eu estou a descrever, eu conheço. Vocês devem conhecer as vossas. Cada um tem uma diferente. E não interessa onde é que é. Não interessa estar descrito nos sintomas desta e daquele rótulo de doença. Interessa que eu tive aqui a sintoma. Mas se eu deixo a pessoa entrar, como eu estava a dizer, assim que ela fizer mais uma coisinha de me desagradar, eu já não vou dizer, agora não. Já vai sair, sai! E isto é um sintoma físico, ou seja, doutora, eu sou muito irritada. Não és. Não sabes onde é que estás a invadir os teus passos. Ou melhor, sim és, sim você está a ter este comportamento de manifestação de rosnar, mas quem rosna? É quem está a tentar definir os seus limites. Porque é que eu não sei fazer gentilmente? Ou porque não sou capaz, porque não quero perder a minha identidade criada até agora, e por isso calo. A minha primeira vontade, que foi dizer agora não, é calada. A segunda vem com força. E então nós não conseguimos calar. E uma coisa muito interessante que tu estás a dizer agora, e não te quero interromper, mas pegando aí, porque acho que isto é a realidade de muitas pessoas, é que quando as pessoas não impõem os seus próprios limites, e isto depois manifesta-se nas pessoas com quem nós estamos mais tempo e que nos são mais próximas, depois ficamos chateados e descarregamos nas pessoas mais próximas quando elas tentam pôr os limites delas. Ao invés de nos permitirmos a nós impor os nossos, nós não queremos é que elas imponham os deles e vemos isso como uma afronta, porque então eu estou aqui, que não me permite fazer isto e aquilo, e tu agora vais fazer, quando eu devia usar isso como, olha, realmente
é uma boa decisão da parte dele. Eu, se calhar, tenho que fazer o mesmo. Não consegues identificar isto muitas vezes? A Carlota agora ficou sem net. Pois foi, fiquei a falar sozinho. Entretanto, já temos aqui mais umas quantas perguntas. Vamos ver se a Carlota volta. Mas isto é uma coisa que faz muito sentido e que acontece muitas vezes. Porque quando nós não fazemos este permitir a nós próprios que a Carlota estava a falar, muitas vezes quando as pessoas que nos estão mais próximas o fazem, nós criticamos e sentimos que há qualquer coisa dentro que não está bem, mas projetamos no outro. Ao invés de olharmos para o conteúdo daquilo que ela está a fazer e aplicar isso em nós. Voltaste. Não tens sons, espera aí, vou-te pôr Tem som. que pôr som à Carlota, exatamente. Vou-te pôr som. Já está. Ouviste o que eu disse ou não? Ouvi. Ok. E estava a dizer, acontece imenso, até em mim, e eu costumo dizer aos meus pacientes que os vossos maridos ou as vossas mulheres são ótimos para nós nos tratarmos. Porque eu digo sempre isto também, havia uma pessoa que trabalhava comigo que dizia, quando apontas para fora tens 3 dedos a apontar para dentro. Ou seja, quando eu digo, se eu egoísta ao meu marido, se calhar eu estou-me a invadir e estou com falta de espaço. E quando ele diz, vou só ali fazer o que me apetece, dá-me nervos. Mas estamos os dois iguais, não é? Vou só ali fazer o que me apetece, quer dizer, eu nunca faço nada, que horror, nanana, tens que vir para aqui e está tudo bem? É ele que dita a minha emoção? Ou eu devo reparar que, como assim, também quero? Só que isto vem de pequenino já, não é? Se nós formos todos para a escola de farda, todos iguaizinhos, a odiar aquilo, se calhar. E um dia for uma menina cheia de bandeletes e pulseiras e não sei o quê, a outra não diz, também quero. Normalmente diz, não podes vir assim. Nós tentamos mudar o outro. Só que isso deve ser trabalhado e ver, não é? Não podes vir assim, amanhã também quero. Só que aquela pessoa está-me a dar um sentimento de raiva. Porquê? Porque está a ditar que eu não estou a corresponder com a minha vontade. Porque a minha vontade era estar assim. Ok? E se isto for ouvido, é mágico. Porque então eu começo a reparar então quais são as minhas vontades. Exatamente. Ok? Exatamente. Eu hoje falava com uma pessoa sobre a diferença entre ser um alcoólico, ok? Ter problemas com álcool, ou ser uma pessoa que abdicou de si, não faz nada por si e é devota, vive para os outros. Para vocês, quem é que é mais psiquicamente saudável? Isso é uma bela pergunta. Então, eu vou fazer o papel de dizer que é o alcoólico. Eu respondo. Eu agora iria responder como coisa que o professor costuma responder. Depende. Isso tem direitos de autor. Exatamente. Nenhum é saudável, mas para mim, Claro. aquele que se escolhe mais vezes, com recurso a álcool, claro. é o alcoólico. Claro. E porquê? Porque o alcoólico é um chute no balde, agora sou eu e acabou-se estas regras. Então pressupõe que aquela pessoa está hiper aprisionada por regras e não por vontades. Então para mim esta pessoa precisa trabalhar este assunto. E aquela que também tem zero vontades, mas aguenta-se ali, a devota, não é? Só a trabalhar para os outros e só a receber amor dos outros e zero das suas vontades. E aquele experimentou entrar. Agora fiquei sem ouvir a Carlota, sou eu? Não, eu fiquei sem ouvir também. Ok. Pois há, enquanto nós esperamos por ela, há aqui outra situação que não sei se era isso que ela estava a dizer ou não, mas que é outra situação importante, é que... Espera aí, será que já veio? Não. Carlota? Ainda não. Ups. Agora já veio, agora precisa de som só. Ok. Já tem. Voltaste outra vez.
Voltaste. Então viram tudo ou não? Não ouvimos tudo, não. Não, a última parte não. Eu estava a dizer que os dois necessitam de ajuda, mas normalmente as pessoas criticam muito mais facilmente o alcoólico. Claro. Que horror, claro. não sei o quê. Por aqui parou outra vez, por aí também, Rui. Sim, ficamos outra vez sem som. Opa, que chatice. Sim, mas já ficamos com a ideia. Sim, a outra questão que eu estava a dizer, que muitas vezes acontece, é que aquela pessoa que não ouve as suas vontades e que está constantemente a tentar agradar, não é? Depois ainda tem uma coisa pior, que é, nunca é agradável. Agora liguei o outro pote, não vou mais cair. Ok, pronto. Aquilo que eu estava a dizer também agora, enquanto nós estávamos à tua espera, é que aquela pessoa, é que tem duas coisas. Portanto, aquela pessoa que não se ouve e que está constantemente no campo de agradar, não é? Não só quando vê o outro a fazer escolhas por si só, puxa para baixo, puxa para si, como também é praticamente impossível de agradar. Não é? Ou seja, tem não só sente aquela, entre aspas, inveja do outro e então em vez de querer ir para o pé dele puxa-o para baixo, como também nunca se sente recompensado o suficiente. Porque não sabe para o pé dele. Não, porque o que ela está a abdicar é tão forte, porque está a abdicar de si, está a abdicar da sua verdade e do seu ser, que é impossível colmatar a falta de nós nos sentirmos. É impossível. E então há sempre uma sensação de que eu dou tudo e não é devidamente reconhecido. Porque não dou pela minha vontade. Exatamente, mesmo que o seja, mesmo que a outra pessoa sinta uma gratidão enorme por tudo aquilo que ela faz, ela não o consegue sentir. É a mesma, porque quem aponta para fora não é só para as críticas, ele não me reconhece porque eu não me reconheço. Exatamente. Exatamente. Ou seja, há uma falta de congruência em relação àquilo que a pessoa pensa e sente nas suas ações. Quando existe essa incongruência, como eu costumo dizer, a bota não bate com a perdigota. Com a perdigota, exatamente. Carlota, temos aqui mais duas perguntas. Exato, eu perdi as perguntas. Já viste que emoções ou processos psíquicos afetam o sistema digestivo? Olha, é muito comum aparecer pessoas de altos cargos de empresas e não sei o quê, por exemplo, com azias, que são muito preocupadas, têm muitos medos, estão em 10 cenários ao mesmo tempo, só que só vivem um, mas para o corpo não há faz de conta. Nós pensamos em limão e segregamos logo aqui aquela acidezinha como se o tivéssemos a comer. Então não existe faz de conta. Então eu pensar em 10 medos que tenho é o mesmo do que estar a viver 10 maus cenários na minha vida. Imagina as azias que estão aí agora. Hã? Imagina as azias que estão aí agora com os layoffs e com... Exatamente. Agora, lá está, é as cartas do jogo que tu tens, porque se tu com as tuas cartas do jogo resolveres começar daí, tipo, como é que com isto eu posso ter uma nova percepção, o que é que eu posso tirar daqui, o que é que eu posso fazer, o que é que me é mais útil, o que é que me é mais favorável. Agora, eu a primeira vez que falei numa cena destas, não sei o quê, tive uma mensagem de uma pessoa próxima a dizer, desculpa lá, de género, isso é tudo muito bonito, mas a realidade é que estamos todos a penar e não vejo não vejo bom em nada nisto, isto é tudo péssimo e não consigo fazer com os meus filhos. E eu acabei a ler aquilo e a dizer, ui, este fígado está bom. Precisava de ajuda, coitadinha, eu imaginei uma pessoa a afogar-se e a deixar de nadar crawl ao bruços, a fazer assim para se salvar e a criticar, tipo, como é que tu estás aí em cima a nadar na boa, não pode ser. E nem é que eu esteja. Mas alguém que está a conseguir ver a coisa de uma forma melhor irrita quem não está a conseguir, em vez de dizer, olha, podes-me ajudar? E é isto, nós habituamos-nos muito a ser criticados e a ter que corresponder com o ser perfeitinhos, e depois quando alguém não é, lembra-me que se calhar eu também podia não ser, e então andamos todos a apontar os dedos uns aos outros, quando afinal devíamos estar a olhar para dentro. E tem outra, aquela coisa do não faças aos outros o que gostavas que te fizessem a ti, e se o outro gostar? Não é? Isso não está. Esses ensinamentos, para mim,
treta todos, porque uma amiga minha que trabalha é coach também, ela atravessava a cidade para ir buscar um croissant, conto sempre esta história, adoro, para o marido, croissant francês, XPTO, durante meses. E ele dizia o dia todo, ame-te, e ela, que seca, faz ações, ame-te, o que é que isso interessa? Faz qualquer coisa que mostre, não é assim. E um dia ela vai descer para ir buscar os croissants, vai-se embora, e ele diz, eu também gosto dos de lá de baixo. E ela diz, eu ia morrendo, não tens noção. Tipo, fiz aquele rewind de quantas vezes eu fiz aquilo. Basicamente o que se estava a passar é que para ele amor era ouvir ame-te. E para ela amor era ações. Então ela fazia ações e não se sentia amada. E ele dizia ame-te e não se sentia amado. Então não é eficiente. Então nós devemos... Quantas mulheres dizem, eu queria que o meu marido me vá-se a jantar fora. Mas já lhe disse, não, eu queria que ele adivinhasse que eu queria que... O que é que isto quer dizer? Eu queria ser vista. Ok, então bora trabalhar, mas você vê-se. O que é que você faz para se pôr feliz? Porque viajem comigo nisto. Quantas vezes nós mulheres, vou para nós, desculpem homens, quantas vezes nós mulheres, ou vocês também pode ser, vamos fazer qualquer coisa que nos enche, tá? Um programa que adoramos, qualquer coisa por nós. Chegamos a casa e dá aquela coisa do gosto de ti, gosto mais de ti, tipo dos meus filhos, do meu marido, de vocês da mulher, tipo, ficam mais felizes e isso dá vontade de gostar mais das pessoas, não sei. E eles olham para nós, tipo, que bom que estás feliz, mas não fiz nada diferente, certo? Mas é só isto, a percepção muda consoante o mundo interno. Então, por favor, vamos ser egoístas. E eu sei, algumas pessoas odeiam que eu diga isto, mas nós temos que aprender que isto não é uma crítica. Imaginem uma junção profissional, de casal, em que eu aprendo, estudo-me e ele estuda-se. Assim eu vou estar muito feliz e ele vai estar muito feliz. Lindo! Mas para isso entra a necessidade de uma coisa que foi por onde tu começaste quando começaste a apresentar, que é o poder da comunicação. Exato. Não é? A primeira fase é exatamente aquela que tu estás a falar e que temos estado aqui a falar, que é o de nos permitirmos e conhecermos e as nossas vontades. E depois agora estás a entrar noutra fase que é o comunicar dessas vontades e o entender as vontades do próximo, não como exigências, mas como respeito da individualidade de cada um, e para eu ter a minha individualidade tenho que aceitar também que o outro tenha. E essa comunicação que muitas vezes não acontece. Entende? Passa-te a ser indiferente que o outro tenha, nem reparas. Claro, exatamente. Porque achas tipo, ele está a fazer a vida dele. Tu só reparas quando aquilo te chama a atenção, opa, temos que tratar alguma coisa. Mas não querendo fugir à pergunta, eu comecei com um exemplo, para mim estava respondida. Sim, da azia, sim. Mas o baço e o estômago, a parte gástrica, sendo que estou a falar de mais de cima, não é? Gástrica, estômago e tal, mas intestino é mais tristeza. Mas enfim, a parte gástrica, como eu vos disse ainda há bocado, a emoção desse elemento terra, a sua função psíquica é o pensamento. Agora, isto é uma empresa em que todos trabalham um bocado, digamos, é uma casa em que todos trabalham um bocado. Se ele fizer o trabalho de todos, ou seja, se nós só pensarmos e nunca agirmos, nós estamos a viver 10 cenários ao mesmo tempo, como eu disse, mas nenhum gera uma ação. Então acho que para nós é entendido como um certo bloqueio aqui e começamos a ter sintomas como tal. Por exemplo, retenção de líquidos, por exemplo, as tais azias. Por isso às vezes faz aquelas analogias que eu até gosto, mas que não é da medicina chinesa, que é o que é que não estás a conseguir engolir, ou o que é que não estás a conseguir digerir na tua vida. No fundo isto é isto, não é? Se eu não estou a conseguir digerir, eu estou ali a pensar, e a pensar, e a pensar. E se eu lhe dou tanto trabalho, como eu disse ainda há bocado, as emoções são entendidas como urgente, e gordo ninguém morre. Mas se eu vou ser atacado por estes 10 piores cenários, eu posso morrer. Então o corpo começa a produzir resposta como se eu já estivesse a morrer. Então o que é que faz mal à parte gástrica? Preocupações. Pré-ocupações. Questionem quantas coisas vocês fazem que é só no pré e não gera uma ocupação. Quantas vezes arrumam a mesa para se receberem alguém em casa, para se não sei o quê, fazem não sei o quê, para se isto ou para se aquilo e de repente estão a fazer 10 coisas que nenhuma dá em nada. Isto é pré-ocupação. Então nós devemos entender que isto tem que ser seguido. A coisa tem que ter um seguimento e não virar uma ruminação, não acordar de manhã para pensar, não acordar à meia da noite e a cabeça disparar com pensamentos uns atrás dos outros.
se calhar não ter uma lista de contrariedades ou de obrigações, de fazeres, se calhar preciso de organizar isto pondo em questão ou pondo em prioridade como é que eu quero me sentir melhor, qual é a minha melhor hora para isto e para aquilo, se calhar respeitar que o corpo tem timings muito próprios e quando eu penso nisto não há de ser à toa e então se calhar dar logo uma ação, ok? Tipo, marcar na agenda tratar disto às 6 horas é uma ação, não preciso resolver tudo agora. Entendem? Desde o momento em que eu passo para o papel e desde o momento em que eu tomo essa ação, acabou. A partir daí o tempo continua, a vida continua e eu fico descansado, por assim dizer, que naquele dia, naquela hora, eu vou tratar disso. Sem dúvida. É lindo, isto não é porque a Carlota ou porque o Nuno ou porque o Rui estão a dizer, isto é porque, reparem o que é que acontece quando pensam numa coisa e metem no papel ou na agenda assim. Por isso é que os miúdos fazem isto. Oh mãe, vem-me chamar quando for para ir para a aula. Isto é o quê? Não quer estar preocupado? Claro. Então o que é que nós não fazemos isto connosco? Metam um lembrete no telemóvel quando for para ir, seja lá para onde. Mas não fiquem naquela coisa do vou ter que ir, vou ter que ir, vou ter que ir, olha o desgaste. Claro. Exatamente. Eu costumo dizer às pessoas que eu acompanho que é uma decisão só por si é importante, mas significa pouco. Agora, uma decisão com uma ação congruente, isto faz toda a diferença. Eu costumo dar uma dica muito prática, não sei se algumas das pessoas aqui já ouviram ou não, mas, por exemplo, eu trabalho muito com agenda e tem tudo a ver com aquilo que tu estás a dizer. E aquilo que eu digo às pessoas, às vezes as pessoas chegam ao pé de mim e dizem eu também trabalho com agenda, mas pronto, comigo não funciona. E depois eu pergunto, mas porquê é que não funciona? E muitas vezes chega à conclusão este ponto simples, que é, eu nunca faço uma entrada única na agenda. Eu faço sempre 2 entradas na agenda. Ou seja, eu na minha agenda escrevi reunião ou conversa com o Rui com a Carlota. Ao dia de hoje, à quinta-feira, às 15 horas. Mas exatamente depois de ter escrito isto, eu escrevi que às 10 horas eu tinha que mandar uma mensagem à Carlota para perceber se a Carlota queria fazer um teste no Zoom, se estava tudo bem, se precisava de ajuda ou não. O problema é que se eu não o fizesse, o que é que acontecia? Eu ia estar, desde que eu combinei com a Carlota, que foi há 1 semana e meia atrás ou 2 semanas, o dia de hoje, eu ia estar com a preocupação de que, depois ver se eu falo com a Carlota, porque temos que ver antes para aquilo não dar buraco na altura. Então, ficas a viver um buraco no corpo. Eu faço sempre 2 entradas. Reunião com o Rui na próxima sexta-feira. E automaticamente, se eu tenho noção do tipo de reunião, eu vou à segunda-feira antes e escrevo preparar a reunião com o Rui. Fica logo, agora são 2 entradas. Claro que sim, deves. O que é que eu quero dizer? Que agora uma pessoa que tenha, para responder àquela primeira pergunta que agora já não tenho aqui, já não sei quem é, uma pessoa que tenha um problema mais para o fígado, que está mais naquela coisa do pai que eu disse, agora dizia assim, ok, a partir de agora faço 2 entradas. Porque o Nuno disse, porque agora ele é a autoridade. Mas é interessante nós vermos uma coisa. Há uma coisa que é a matéria, que é a decisão dele, mas a decisão dele traz-lhe um sentimento. Libertei a minha cabeça, aquilo que eu sei que são os meus pensamentos, os meus medos e as minhas preocupações. Ou seja, vocês podem fazer 10 entradas, ou nenhuma, ou escrever no papel, ou escrever... A questão não é fazer yoga todos os dias às 9h05 da manhã. A questão é descobrir alguma coisa que me relaxe e que me dê prazer e que me... É a emoção, não a coisa. Aquilo que tu estás a dizer é perfeito, porque é a ligação que as pessoas dificilmente conseguem fazer de forma e conteúdo. Ou seja, o conteúdo é o conceito que eu acabei de passar. A forma como eu apresentei esse conteúdo foi com as 2 entradas. E as pessoas normalmente identificam a forma e copiam a forma e depois, para algumas funciona, porque até há uma empatia, uma energia idêntica e então a minha forma também funciona para 10 outras pessoas, mas não funciona para outras 30. E então depois, eu já experimentei e não deu resultado. Não experimentaram a forma, não experimentaram o conteúdo. E aí é uma diferença muito grande que eu estou sempre a debater e que tu agora frisaste
de uma forma linda, que é isso mesmo. Não se agarrem às formas, as formas são exemplos, são, lá está, é a forma de passar o conteúdo. Nós temos que ser capazes de ver mais atrás qual é que é o conteúdo, e o conteúdo é o que tu tens estado a falar, que é o pensamento dar origem à ação e depois tentar encontrar em nós a ação que faz sentido para cada um de nós. Para mim, eu dei este exemplo, tu terias outro, o Rui terá outro, e isso é que é lindo, a individualidade de cada um. E vou casar conceitos. Para mim, estas pessoas falta-lhes a ousadia da adolescência. E estão aqui, naquela primeira fase. Exatamente. Porque dizem assim, é 2 entradas, está bem, 2 entradas. Mas não, tem que ser o que vem de fora, casar com o que vem de dentro, para passar a ser meu, a adulto. Ou seja, não é, o Nuno fez-me falhar. É, esta coisa que eu resolvi experimentar porque é minha, sim ou não. Então Exatamente. falta estas que estão muito ligadas ao fora, que estão ainda naquela coisa de esperar que os outros me digam. elogiem ou me deem amor, no fundo. Exatamente. Só que não descobrimos o nosso próprio. Olha, a Carla está a perguntar se há alguma relação entre as emoções e as doenças oncológicas, ou podem ser várias as causas. Podem ser várias as causas, mas há relação com as emoções. Okay. Sim. Dependendo depois do sítio, por exemplo, pâncreas. Normalmente é giro perguntar assim. Giro, quer dizer, desculpem, mas é que eu gosto muito de diagnóstico e às tantas as palavras não são bem aplicadas, mas é importante perguntar assim, houve alguma injustiça na sua vida? Fiz mal a pergunta. Sentiu alguma coisa como injusta na sua vida? Entendam a diferença? E normalmente sim. Agora, depois dá para aprofundar e explicar porquê. Só que, dependendo do sítio onde no corpo nós temos uma manifestação, porque esta coisa de puf, apareceu um cancro, não sou muito de acordo, tá? São pessoas que estão a 200 e não estão-se a sentir, e por isso, o que é que acontece? Por exemplo, está aqui um miúdo à minha frente, sei lá, tem um acidente, faz um golpe na cabeça, deita sangue, o nosso estado de adrenalina permite-nos agir ou fugir, não é? No fundo, lutar ou fugir, aquela coisa. Então, nós podemos chegar lá e estancar o sangue e ajudar e tal, e quando entregamos à ambulância, desmaiamos. Ou não, mas pronto, é aí que nos permitimos. Então, muitas vezes acontece pessoas que vivem altos níveis de stress há muitos anos, ou seja, não sentem nada, estão ótimos, espetaculares, não estão nada. Quando param, pum, e aí levam com uma coisa assim mais violenta. É o micro do macro, ou o macro do micro. Tu deste o exemplo do acidente como micro e agora estás a crescer para o macro de uma vida. Não é? Exato. E por isso é que eu, desta forma assim muito visceral, incentivo que as pessoas se ouçam. Porque para mim isto é muito mais do que pôr agulhas. Eu na verdade, vou-vos dizer uma coisa, quando estou a tratar as minhas pacientes, eu sinto-me a pôr agulha. Hoje vou tratar o rim e não estou a pôr os pontos que são, mas estou a falar sobre o que para mim trata o rim. Hoje de manhã, um exemplo, tive uma paciente que me disse que já foi tipo a 3 nutricionistas, uma médica de medicina chinesa e agora estava a marcar para mim, num espaço de tempo curto. E eu, ok, esta pessoa para vocês não está muito fora? Está a tentar 1000 entradas no seu calendário, na sua agenda. Só que nenhuma está a ser validada por ela, porque senão não trocava e trocava e trocava. Porque ela está a ter... Porque isto é o quê? Ela dizia, é um género de uma compulsão. Claro. Porque isto é tanta obrigação, que depois é tipo o álcool de ainda há bocado, não é? Que depois tem que se sentir, tanta obrigação. Então isto é a demonstração física de que esta pessoa precisa de estar consigo e por isso é que passa para a compulsão obrigatória. Faz sentido? Muito sentido, muito sentido. Nós já passámos muito a hora, no entanto, eu vou aceitar aqui a pergunta da Inês como a última, ok? Consegues ler a pergunta da Inês, Carlota? Para quem não consegue, se não tivermos uma queixa específica, concreta, mas tendo a consciência de que há com certeza algo a trabalhar, por onde vai começar a consulta? O que se analisa. Pronto. E esta vai ser a última pergunta que nós vamos aceitar. E Carlota, vamos a isto. Isso é mesmo muito raro, alguém não ter uma queixa concreta. Mas porque alguém que se começa a interessar por se tratar, alguma coisa que está a incomodar, alguma coisa me levou para ali, não é? Mas eu começo por analisar, eu começo a fazer perguntas e a analisar onde é que possa estar
onde é que possa estar alguma coisa a não correr muito bem, não é? Vou ver se há algum nível de inflamação, falo psiquicamente com a pessoa, mas isso, acho que isso nunca me aconteceu, mas rapidamente a pessoa identifica-se com qualquer coisa, emociona-se com outra, irrita-se com outra, e isso vai ditando onde é que eu estou na minha zona no eu ou no não eu, não é? No conforto ou no desconforto. Eu cada vez mais me bato nesta parte de treinarmos esta parte emocional, e eu sei que era a proposta do convite, e por isso é que estou aqui um bocadinho também mais neste lado, não é? Não tanto no teórico, mais no concreto, mas músculo nisto. Nós até virem a mim têm, vamos dizer, 40 anos ou 30 anos. Elas têm 30 anos de um músculo, de um padrão que lhes foi útil e que agora só deixou de ser útil se tiver algum sintoma. Quer dizer, se a pessoa não tiver nada, nenhuma queixa específica, então ela está bem, não precisa de vir a mim. Feliz e contente, não preciso que as pessoas precisem de vir a mim. Ou a quem for, não é? Estou a dizer a mim, alguma ajuda que for. Acho que essas pessoas, eu diria só, procurem procurem a sua individualidade, procurem o que vos faz estar apaixonados, não é? Aquele projeto novo que nos faz estar tão contentes que não temos sono. Isso nós devemos ter paixões, não sei dizer diferente. Okay. Não, é isso mesmo, e o despertar, este tipo de conversas que nós aqui estamos a tentar desenvolver, é para isso mesmo, é para despertar em cada um e entenderem que isso é natural, Agora, há um trabalho a ser feito, é um trabalho diário, é um trabalho constante, mas que é importante ser feito. E eu acho que estas conversas e aquilo que a Carlota hoje acabou de nos estar a passar e partilhar, acho que é ouro sobre azul. Eu adoro isso. Carlota, então obrigada. É assim... Nuno, deixa-me só dizer uma coisa antes de fechar. Eu não vou fechar, mas podes dizer. Tem graça, Inês, que eu acabei de dizer que não é a forma e ela pergunta-me a forma. Exatamente. Ou seja, por onde é que eu começo a consulta? Isso. Claro. O que é que analiso? É indiferente. Claro, eu percebo que a intenção, não é? Mas só estou a brincar para chamar um pouco a atenção que nós estamos habituados. Logo, está bem, mas então como é que vais fazer isso? Claro. Carlota, eu não vou fechar. Porquê? Porque quando eu te convidei não te disse tudo. E então a Carla está ali, está-se a rir, nós fizemos-lhe a mesma coisa a ela na terça-feira. Que é o quê? Nós terminamos estas conversas com um conjunto de 5 perguntas que vamos fazer igual a toda a gente, e o Rui vai-te fazer a ti 5 perguntas onde esperamos que tu, dentro daquilo que for a tua experiência, do teu raio de ação, respondas, mas não de uma forma muito elaborada, uma coisa mais espontânea. E é um conjunto de 5 perguntas que são iguais para todos os nossos convidados, ok? Ok. Então vá, Rui, vamos a isso. Isto não devia ser dito, porque agora os outros ficam a saber. Os outros não estão cá. Não sei não. Bom, então vá. Então, a primeira, Carlota, é a seguinte. Qual é a tua ação diária que mais contribui para a tua paz interior? Ui, eu sou balança, nunca mais saio daqui. Qual é a minha ação diária que mais contribui para a minha paz interior? Sim. Dar consultas. Ok. A próxima pergunta é: o que é que te leva a dizer que o que estás a fazer é o correto? É paixão. É uma sensação, não é descrita, não é? É uma sensação, quer dizer, é descrita. É paixão. Paixão é a melhor. Não sei, fico contente, não fico cansada. Podia não receber dinheiro pelo que faço, só que ele dá jeito para viver, mas no momento não sinto que tenha que receber alguém em troca. O que é que aprendeste com a última dificuldade que enfrentaste e como isso te fez evoluir como pessoa? Aprendi a marcar limites um pouco mais e a fazer isto que vos estive a dizer este tempo inteiro, não é? Porque o facto de nós ajudarmos as pessoas com determinadas coisas que temos a certeza visceral que está certo,
não quer dizer que nós não tenhamos o nosso próprio caminho e que tenhamos que o fazer também a dar turras e cambalhotas para o resto da vida, porque acho que isto é uma missão que não acaba comigo também. Acho que assim a minha principal qualidade profissional é conseguir ver as várias perspectivas e treinar isso na própria, conseguir ver as várias perspectivas, depois não quer dizer que não haja medos que nos impedem de passar a tomar determinadas atitudes ou passar e pronto, e depois nasceu esta altura que afinal estou a dar consultas online com isto que eu amo e me faz vibrar, não estou a pôr agulhas e tive que evidenciar o que é que eu faço, que as pessoas diziam, mas tens que dizer, eu dizia, faço medicina chinesa, e as pessoas diziam, não, mas tens que, isso não te descreve, e agora fui obrigada a descrever-me um bocadinho, não é, com estas exposições, que não era uma coisa que eu fazia muito antes, e isso acaba por nós assumirmos mais aquilo que é a minha função, e como eu estava a dizer ainda há bocado, a minha função quer dizer, da primeira pergunta, não é? Quer dizer aquilo que me faz estar mais feliz, mais... E às vezes não quer dizer, eu e o Nuno temos a mesma profissão e podíamos nos completar perfeitamente, não quer dizer que eu e ele façamos a mesma coisa, mesmo sendo a mesma profissão, e acho que se eu estiver preocupada a tentar fazer a parte dele, nunca a minha vai poder estar no seu exponente máximo, entendem? Obrigado. Outra, qual é o acontecimento na tua vida que mais contribuiu para o teu sucesso atual? Reflexão. Sei lá. Não sei, acho que é um conjunto de coisas que nos faz irmos evoluindo ou irmos modificando enquanto pessoas. Acho que talvez o meu pai e a minha mãe serem extremos opostos, porque isso fez isso ajuda muito este vai e vem e na minha digital aqui profissional, entendem? Okay. E a última pergunta, que eu acho que já respondeste, mas pronto, é como é que sabes se o teu propósito, a tua missão é aquela que deves levar em conta? Não sei. Não sei, mas agora é. E se amanhã for outro, cá estarei. Acho que é um bocado, é o que eu estava a dizer, enquanto isto for com este entusiasmo todo, não interessa se está bem, está bom. Ok, obrigado. Pois o professor está sem som. Obrigada eu. Nuno, estás sem som? Isto de retirar o som. É uma ideia vossa. Exato, não és tu que estás sem som, nós não te ouvimos. Vês que diferente. Claro. Bom, parece que não tiveram a ouvir a conversa. Exato. É difícil pôr em prática, é mesmo difícil. Olha, Carlota, por várias razões, porque gosto muito de ti, tu sabes disso, foi um prazer ver-te, é um prazer ouvir-te e acompanhar a médica que eu conheci e a médica em que tu te estás a tornar, porque vou dizer que tu estás-te a tornar porque acho que ainda não acabaste, estás longe de acabar e de chegar ao teu potencial, e adoro ver isso, mas também principalmente por tudo aquilo que tu partilhaste connosco hoje aqui. Muito obrigado, foi um prazer ter-te aqui nestas nossas conversas. Da minha parte, antes de passar para o Rui, queria agradecer-vos a todas as pessoas que estiveram presentes também. Obrigado, façam as vossas partilhas, já sabem, mas o Rui normalmente é que faz esse. Beijinhos a todos, abraços, Carlota, da minha parte e de toda a gente cá de casa.
Beijinhos. Passo Obrigada, é um prazer, Rui, também, que ainda não conhecia. Já, já. Nuno, obrigada pela confiança até de olhos fechados. Já conhecias o Rui, já conhecias o Rui. Estiveste em casa dele no meu aniversário. Ah, ok, está bem, noutros contextos. Agora, onde é que está? Esqueçam, perdi-me. Muito obrigada por me receberem assim de olhos fechados, não é? Sem tu não, Nuno, mas os outros todos que estão aqui para me ouvir. Parabéns pela iniciativa, muito bem, estarmos a tratar da parte mental e lembrar as pessoas que isto não é uma parte, é um todo. E obrigada. E pronto, eu não vou acrescentar muito mais, agradecer mais uma vez à Carlota, foi um prazer imenso. Espero que os participantes que tiveram a acompanhar-nos hoje possam nos acompanhar nas próximas conversas. A próxima será sobre linguagem corporal e a importância que a nossa linguagem corporal tem na nossa comunicação. Portanto, será também um tema de conversa muito interessante, complementar a tudo aquilo que nós temos vindo aqui a dizer. E pronto, e é só isso. Partilhem, compartilhem, não é? Aquilo que eu digo sempre. E muito obrigado por tudo. Eu já te envio no YouTube. É para dizer às pessoas, boa. Está bem? Está bem? Ok. Então vá, um beijinho a todos. Parabéns, até à próxima. Deus, Obrigado. Bom treino para todos.